é isso que você quer mesmo pra você? Você gosta disso? Eu falei, eu gosto, né? Eu quero. Daí foi quando ela falou pra mim que aonde quer que você for, se você tiver uma escova, um pente e um secador na mão, você nunca vai passar fome. Eu acho que não é só sobre treino, né? Não. Tem que ter um a mais, porque assim, você transforma, né, a pessoa, e assim, tem essa coisa do artístico, né? Sim. Não tem como, não é? Cortar, você pode acabar com a vida de uma pessoa se você errar o corte. Bem-vindos ao LashCast, o podcast onde você vai encontrar muita beleza. Porque hoje, o nosso convidado de hoje, ele é pura inspiração. Ele é conhecido aqui no mercado como o deus grego da beleza, né, gente? Então vocês podem imaginar quem é o convidado? Guilherme! Gui, seja muito bem-vindo. Obrigado. Entenda que isso aqui é um bate-papo, vai ser muito gostoso, porque a gente já conversa bastante, então vai ser muito bom. Eu estou nervoso. A gente está estreando no mundo das câmeras, né? E Gui, vamos lá, se apresenta para a audiência. Sou Guilherme, tenho 37 anos, estou no mercado da beleza há 23 anos e no Lash tem 7 anos que eu faço parte dessa equipe maravilhosa que vem crescendo a cada dia mais rumo ao sucesso. Né, que lindo! Vamos lá, Gui, vamos contar para todo mundo um pouco da sua história, né? Então, como é que surgiu essa coisa de ser cabeleireiro? Com 13 para 14 anos, foi quando já começou a aflorar em mim essa vontade, né? E, na verdade, tudo começou com a minha mãe, né? A minha mãe, ela é formada em cabeleireiro e estética também, mas, infelizmente, ela não conseguiu prosseguir com a carreira. Eu sou caçula de quatro filhos, né? E aí, na época, ela não conseguiu seguir com a profissão para poder manter, para poder cuidar da gente. Naquela época, cabeleireiro não se ganhava tão bem, enfim, ela teve que voltar, né, a ser diarista e ela não conseguiu seguir. E eu via muito a minha mãe enrolando o cabelo dela com bob. Tanto é que aqui, né, eu sou conhecido por grandes amigos meus, assim, também da área da beleza, como o rei do penteado. Eu sempre pentei muito, né? Todo mundo fala assim, tem alguém para pentear, indica o Guilherme. Porque tudo isso começou porque eu vi minha mãe muito enrolando o cabelo dela com bob. Se usava muito bob antigamente, né? E ela enrolava o cabelo dela com bob, ela mesma enrolava o cabelo dela, colocava aquela como fala? A redinha. A redinha ou a touca de cetim para dormir. Eu lembro quando ela soltava, que ela tirava assim, que eu via nela aquela mulher empoderada, assim, sabe, maravilhosa. E minha mãe, mesmo sendo assim, empregada doméstica, a minha mãe ela ia impecável. Chegava no trabalho, ela colocava a roupa de empregada, de diarista, né? Mas ela ia impecável, mas sempre foi muito impecável. Então ela foi muito uma referência para mim nessa questão de começar, de entrar no ramo da beleza, né? Que eu via ela... Ela cuidando dela. Ela cuidando dela, ela enrolando o cabelo dela com bob, eu via como ela ficava, a transformação que causava aquilo depois quando ela soltava os bobs e mexia no cabelo, então para mim isso era mágico. Então foi ali que deu o despertar para mim entrar na profissão. Porque, gente, isso é uma coisa que eu falo sempre, aqui a gente não vende um corte de cabelo, a gente não vende uma unha, a gente não vende um penteado, a gente vende uma transformação. Porque você realmente se transforma quando você arruma o cabelo. Eu acho lindo. Minha mãe também é cabeleireira e eu tenho muito isso. Eu lembro, né, a transformação que ela gerava na vida das clientes dela, das pessoas, né? E eu desde muito nova, um dia que eu não estava muito animada, tal, assim, nunca acontece, tá? Às vezes acontece. Coisa de eu não estar muito animada, você entra num salão de beleza, você faz uma escova, você faz uma unha, você já sai olhando para o horizonte, né? Então isso aqui a gente vende esse poder para você. Entendeu? Mas então sua mãe foi a sua grande inspiração e você, na verdade, realizou o sonho dela, porque ela queria ser cabeleireira, não foi, e você seguiu a carreira. Ela que me ensinou, no começo foi ela que, a minha mãe me ensinou, foi minha grande primeira mentora, né? Ela que me ensinou, quando ela viu, quando eu comecei a me interessar, eu comecei a
mexendo no cabelo das minhas tias, primas. Ela viu que eu comecei a me interessar. E aí, depois de um tempo, nessa época eu tinha 13 para 14 anos, depois de um tempo, quando eu tinha por volta dos meus 15, 16, minha mãe voltou a trabalhar em salão de beleza. Só que daí ela trabalhava no geral do salão, sabe? Ela faxinava o salão e trabalhava como assistente também. Um salão bem bacana, foi o primeiro salão que eu vi assim, um salão assim, porque eu vi aquelas mulheres, aquelas madames, assim, empoderadas, assim. Então, daí a primeira vez que eu fui, eu fiquei assim, nossa, uau, sabe? Nossa, aqui que eu quero estar. E eu lembro que nas segundas-feiras, que era dia de... que minha mãe ia para poder fazer a limpeza geral do salão, né? O faxinão do salão. Para deixar tudo limpo para a semana. E quando eu estava de férias, às vezes, da escola, quando eu não tinha aula, minha mãe pedia para eu ir com ela na segunda-feira, que ela ia para fazer a limpeza do salão. E aí ela ia para eu ajudar ela, e aí eu lembro até hoje, tipo, minha mãe pedia para eu limpar os pés das cadeiras, que tinha as cadeiras, tinha aqueles secadores de pé, e os pés das cadeiras, toda a parte do salão que tinha aquela parte cromada, ela pedia para eu limpar. Aí eu lembro disso, que eu limpava para ela, tinha que deixar brilhando assim. E aí teve um dia também que, nesse dia que eu fui com a minha mãe, a dona do salão, ela estava lá e o salão estava em funcionamento, que teve um dia que teve que atender, enfim. E aí eu fiquei no cantinho assim, né, lá numa parte assim, perto do estoque do salão, assim, mais reservada, olhando. Daí a dona do salão me chamou e ela falou assim, você quer ver? Eu falei, eu quero, né? Ela pode ficar aqui do meu lado, eu todo acanhado, com vergonha. E aí ela falou, é isso que você quer mesmo pra você? Você gosta disso? Eu falei, eu gosto, né? Eu quero. Daí foi quando ela falou pra mim que aonde quer que você for, se você tiver uma escova, um pente e um secador na mão, você nunca vai passar fome. Que lindo! Ah, tá me emocionando. Mas é isso, gente. Olha, e ali foi sua virada de chave. Foi minha virada de chave. E aí você falou, você, o maior cabeleireiro na área dos penteados. E foi ali que você decidiu realmente ser cabeleireiro. E aí, dali eu prossegui, minha mãe foi dando várias dicas pra mim de como enrolar cabelo, no geral, do que ela sabia, ela foi passando pra mim. Depois passou um tempo, minha mãe saiu desse salão, enfim. E eu comecei a trabalhar num salão no bairro lá onde eu morava, né, que eu sou natural de Cotia. Então eu trabalhei num salão lá, só que eu trabalhava numa empresa que fabricava bijuteria. Trabalhava nessa empresa de segunda a sexta, e de sábado eu trabalhava nesse salão. E o que você fazia no salão? No salão eu comecei para lavar cabelo, escovar. E no salão de bairro, um salão tipo era de 30 metros quadrados, sabe? Só um pequenininho assim. E eu comecei ali para ajudar, porque a dona do salão precisava de alguém para ajudar. Enfim, eu comecei para lavar, escovar cabelo. E nessa, acabou que eu fui começando a ganhar cliente. Porque a minha escova era melhor que a escova da própria dona do salão. Então eu comecei a ficar conhecido no bairro ali onde eu nasci, onde eu cresci. Começou a ter suas clientes de preferência. Exatamente. E querendo ou não, mas eu tinha um pouco de medo de receio, né? Putz, vou largar meu trabalhinho ali que eu tinha, o meu fixo que eu tinha todo mês, para poder arriscar, né, como um autônomo no salão de beleza. Mas aí teve uma hora que não deu, tipo, eu vou precisar. Que a paixão, né, falou mais alto. Você teve que escolher. E aí eu fui. Que momento você falou, agora eu preciso buscar uma formação na minha profissão? Em que momento, porque você começou muito novo, né, Gui? Você tinha 14 anos, né? Então, em que momento você viu a necessidade de buscar uma formação, de estudar mesmo para a sua profissão? Então, eu não tive, assim, um curso, né? Assim, um curso de cabeleireiro. Tudo o que eu fui aprendendo no começo da minha profissão foi tudo, tipo, do que minha mãe me ensinou, né? Porque minha mãe foi formada, como eu disse, foi formada em cabeleireira e tal. Foi o que ela foi me ensinando e o que eu fui pegando. Eu lia muita revista. Antigamente tinha muita revista naquela Cabelo e Companhia e tal, então eu via tudo. Tinha penteado, eu mostrava passo a passo, eu procurava replicar aquilo que estava na revista, então fui aprendendo muito assim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar num salão na Granja Viana, que é um bairro de Cotia mais nobre, né, um salão grande, e ali que eu procurei
e aperfeiçoar, e lá também eu tive a oportunidade, né, de crescer profissionalmente. Que o salão, é um salão que me deu a oportunidade de fazer cursos, de estar em congressos, workshops. Então foi um salão, tanto é que é o salão da Liu Cabeleireiros, ela é icônica lá na Granja Viana, assim, é o salão onde todas as madames da Granja frequentavam, e frequentam até hoje, artistas que moravam na Granja na época. E para mim ver aquilo era incrível, assim. Porque eu lembro até na época, tipo, você podia fumar dentro do salão, tinha aquelas madames com umas piteiras na mão, Olha só. sabe? Com aqueles secadores de pé na cabeça, achando incrível tudo aquilo. E a Liu, assim, que eu sou muito grato também, que foi uma grande mentora para mim, ela me deu todo esse suporte, né? De me mandar para cursos, para workshop, quando algumas coisas eu ia com ela, e ela foi Soltando. me soltando. Tanto é que ela viu uma hora que, Gui, não tem como mais você ser meu assistente. E eu era jovem, eu tinha 18 para 19 anos, né? Eu tava bebê ainda na profissão, né? E eu fui muito ousado, né? Sempre fui muito ousado. E comecei a maquiar também, que eu tinha um colega meu lá que ele já tinha bastante tempo de profissão, que ele trabalhava no salão também. Eu comecei a analisar ele maquiar, ficava olhando ele maquiar. E nessa, teve dia que precisou de alguém para maquiar, eu comecei a maquiar também. Então, naquela época, eu fazia tudo, né? Sim. Maquiava, fazia sobrancelha, fazia cabelo, enfim. E nessa que eu fui me interessando cada vez mais e passei a ser um profissional, né? E aí, todo tipo de evento que tinha, que era de make e cabelo, e penteado, no caso, quando eu era noiva, quando eu era debutante, ela já passava para mim. Porque o foco dela era mais cor. Ela é até hoje de reflexo, corte. Transformação. Então dela começou a passar para mim essa parte de penteado, de make, de festa de 15 anos, debutante que tinha muito antigamente. E eu já tinha essa coisa comigo do penteado, né? Que foi da onde eu surgi, né? E foi isso. Você acha que, para ser cabeleireiro, a pessoa tem que ter talento? Ou você acha que é uma profissão que a pessoa pode se desenvolver? A pessoa pode se desenvolver. Pode se envolver. Se desenvolver. É que quando a pessoa tem o talento... Quando a pessoa tem o talento ele vem junto com o amor, né? Eu penso assim, né? O amor pela profissão. Sim, eu acho assim, né? Eu acho sim que tudo a gente pode treinar, né? Eu acho que o treino, ele supera o talento, né? Mas eu acho que se a gente tem talento, tem amor na profissão, faz aquilo que a gente gosta, aquilo acaba sendo um trabalho de excelência pelo seu comprometimento, pelo seu amor, pela sua paixão em fazer aquilo. É que cuidar de cabelo, cuidar de pessoas, eu acho que não é só sobre treino, né? E tem que ter um a mais, porque assim, você transforma, né, a pessoa, e assim, tem essa coisa do artístico, né? Sim. Não tem como, não é? Cortar, você pode acabar com a vida de uma pessoa se você errar o corte. Exatamente. A pessoa, né, pode entrar lá para fazer uma transformação e vai sair arrasada. Então, assim, não é esse o plano, né? Então, assim, claro que tem pessoas que treinam e são muito mais comprometidas do que aquelas que têm só talento, né? Então, tem aí uma regrinha. Eu acho que buscar esse equilíbrio é muito importante. Mas o cabeleireiro, além dele ser um artista, né? Hoje tem muitas formações, né, Gui? Mas quando você começou, você lembra? Você começou pelo exemplo do outro, né? Pelo incentivo que as pessoas te deram, pelo deslumbre da sua mãe, né? Então, assim, brotou tudo de uma forma muito gostosa, espontânea, que foi caminhando para isso, né? E você vê a diferença, é o que a gente fala, né? Hoje a gente trabalha aqui num salão referência, né? Mas a diferença é justamente essa, né? De poder dar oportunidades para as pessoas que estão no segmento de buscar, né, educação, de ter cursos profissionalizantes e tudo mais. E você, então foi muito, muito natural essa coisa do penteado, não foi pré-determinado, porque tem cabeleireiros que também fazem penteado e tem cabeleireiros que abominam fazer penteado, né? E aí, quando a gente faz com amor, que é o seu caso, com toda a entrega que você tem para as suas clientes, né, você acaba se tornando referência, né? Exatamente.
E você continuou lá na Granja Viana, nesse salão que, né, que você já vislumbrava. O Guilherme, ele é muito do luxo, tá, gente? Ele fala, assim, com toda essa humildade, mas ele é um menino glamouroso. Ele compete com a cliente no espelho, brincadeira, não conta pra todo mundo, mas é verdade. Então, assim, ele não tira uma selfie com você, cliente, se ele não estiver bem. Então, assim, você vai ter que esperar ele dar aquela arrumadinha. Do cabelo, né? Tem que dar... Mas a gente trabalha com vaidade, então, assim, é muito importante que a pessoa tenha vaidade, porque imagina, nem combina, né, você cuidar de uma pessoa e não ter um certo asseio, né, consigo mesmo. E que dica que você dá para uma pessoa que quer começar hoje? Porque hoje a profissão, ela já é vista de outra forma, né, do que da época que a minha mãe foi, que a sua mãe foi, da forma como você conheceu. Hoje sabe-se que ganha-se muito bem. Sim. Obrigado, boa tarde, de nada. Então, assim, hoje as pessoas querem, né? Hoje as pessoas, né, muita gente vai para Londres, muita gente vai para vários lugares ícones de formação para ter uma formação mais glamourosa, para trazer esse conceito, né, do luxo para suas clientes. Mas assim, o que você, se você tivesse que dar um conselho para quem está começando, que conselho você daria? Buscar o conhecimento, né? Hoje em dia, como você mencionou, né, de cursos, quem vai para Londres, atrás de formação, hoje em dia a gente tem uma acessibilidade mais fácil. Antigamente não tinha grandes escolas, né? Tinha várias escolas. Hoje em dia temos boas escolas para quem está começando, de repente, quem não tem um poder aquisitivo bacana para poder bancar uma escola legal para se formar em cabeleireiro. Tem algumas outras que você vai conseguir uma base também bacana. Então, é buscar uma escola legal, procurar se profissionalizar. Muitas dessas escolas também, às vezes, elas te direcionam para salão, para você começar como assistente. Tem muitos salões também, se é o que você quer seguir na área, se você já tem uma aptidão, ou mesmo se você não tem, mas você tem a sede, você quer aprender, putz, eu quero aprender essa profissão, tem salões que contrata como assistente você sendo cru. E ali você aprende. Eu conheço pessoas que entraram cru no salão, que hoje em dia são grandes profissionais da beleza, e que entraram, tipo, não sabia nem lavar um cabelo. Então também hoje em dia tá bem mais fácil para quem quer seguir na profissão. Tanto em escolas, né, de cabeleireiros renomadas e outras escolas também com valores mais acessíveis para quem quer começar a aprender da base. Assim como tem salões grandes, assim como o nosso aqui, né, como o Leste, que a gente tem assistentes que entraram aqui que também não tinha base alguma, mas tinha o quê? O interesse, a vontade em aprender. E super desenvolveram. Então, a vontade e o procurar, né? O lugar certo. Porque, gente, não é só, né, você estar num lugar. Porque, veja bem, você não teve insegurança em sair de assistente e mudar para cabeleireiro. Tem gente que passa a vida inteira sendo assistente. É aquela coisa também de achar que você nunca está pronto. Se você não arriscar por você, não se valorizar, e não falar, não, eu dou conta sim, eu vou em frente, você fica para sempre assistente, né? Então fica aí uma dica para quem não tem coragem. Para ser cabeleireiro também tem que ter coragem, porque tem esse processo, tem esse degrau, né? Sim. Tem essa sequência de aprendizado. E é a humildade, né, gente? A humildade para aprender. A gente tem vários assistentes aqui que já são profissionais nos seus bairros, nas suas casas, em outros lugares, mas que aqui estão, por quê? Porque vê aqui como um salão referência e uma escola para se aprender, né? Exato. Então, assim, você tem que começar lá no básico, aprendendo a enrolar um bob. Não tem como você ser grande se um dia você não for pequeno, né? Então, exatamente. É lá arrumando um bob, enrolando um bob, preparando um cabelo para um penteado. É toda essa construção, como qualquer profissão, né, Sim. Gui? E em que momento... E me fala uma virada de chave que você teve nessa sua carreira, né? Que você considera um marco, assim, um lugar que você trabalhou, ou não, eu sou cabeleireiro de noivas e tudo mais. Eu trabalhava nesse salão na Granja e eu queria mais. Eu estava num lugar muito bom, mas eu queria mais. Eu lembro que na época tinha uma revista que chamava RSVP, que vinha junto com a revista Caras, que estava sempre na capa lugares
os melhores lugares para se frequentar, aí como que fala? Quem tá na capa? Esqueci agora a frase, a palavra. O destaque da capa da revista, ou era algum local, alguma pessoa que... Enfim. E quem tava na capa, nessa capa dessa revista, quando eu comprei essa revista, tava o Vanderlei Nunes. Não sabia quem era ele, né? E aí tava lá, tinha essa revista até hoje, inclusive, podia ter trago. Tava Vanderlei Nunes, e aí tinha lá o cabeleireiro das famosas do maior salão da América Latina. E aí, quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, meu, tipo, é isso que eu quero, sabe? Peguei o endereço lá na revista e fui. Lá no Estúdio W, conheci o Estúdio W, do Iguatemi da Faria Lima. Quando eu entrei naquele lugar, eu falei, gente, meu Deus do céu, o que é isso? Eu já tive um impacto, assim, quando eu fui do bairro, salão de bairro, eu fui pra Granja, quando eu fui então pro W, meu Deus, tipo, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, conversei com a gerente, tava na recepção, ela me levou numa salinha atrás da recepção, e ela, tá vendo esse... Falei pra ela, né, que tava procurando uma vaga como assistente, enfim. Ela pegou, e ela me levou pra uma salinha, uma portinha atrás da recepção, falou assim, tá vendo esse monte de pilha aqui? São currículos de pessoas que querem entrar aqui. Mas a gente vai avaliar o seu, ver se algum profissional, né, se interessa pelo seu perfil, né? E eu falei, amém, né? Vou orar por isso. E foi quando eu tive essa virada de chave, tipo assim, meu, eu quero estar naquele lugar, que eu sei que ali vai agregar muito pra mim profissionalmente e eu vou ter a chance de crescer, assim, imensamente. E aí, só que voltei pra casa, assim, putz, meu, triste, né? Não vai acontecer, sabe? Aí demorou 1 mês, 2, 3. E aí eu voltei lá de novo. E aí eu falo uma coisa, tipo assim, como que é o destino, né? E também daquelas coisas que você lança, eu acredito muito isso, que você lança pro universo, aquilo que você pede. Que foi uma coisa que eu aprendi com a minha cunhada, a Gisele. Ela vai ver, ela vai se emocionar quando fala. Assim, Gui, tem uma coisa que você quer muito, olha pro universo, olha pro céu e pede pro universo, pede pras estrelas. Que aquilo que você pedir de bom, aquilo que você quer pra você, para suas realizações, ele vai te trazer. Na hora certa você vai receber. E eu lembro que nesse dia, quando eu fui levar o currículo no W, eu fui, e quando eu fui no final do dia, e depois eu estava andando ali na Faria Lima, indo, enfim, sentido pro ponto, e já estava no anoitecer, eu olhando pro céu, e eu falava assim, e eu falando com as estrelas, sabe, pedindo, assim, que eu queria ter uma oportunidade de trabalhar ali, de ser profissional ali, enfim. E fazia isso também por diversas outras vezes também. E aí voltei, depois desses 3 meses lá, quando eu falei na questão do universo, né? Das coisas que conspira, quando a gente quer muito, quando pedimos, né, que ele traz de volta. Aí eu cheguei lá de novo. E aí tinha pessoas na recepção, que a recepção era muito grande, tinha clientes entrando, clientes saindo, enfim, eu não ia, né, chegar numa recepcionista. Eu fiquei esperando na recepção, sentado. Aí veio, por coincidência, veio uma moça da recepção falar comigo. Falar, tipo, se eu já tinha sido atendido, perguntei se eu já tinha sido atendido. Eu falei, não, né? Falei, queria uma oportunidade para você fazer um teste de como assistente. Daí ela falou assim, você tá agendado com algum cabeleireiro e tal? Você entrou em contato com alguém? Eu falei, não. Daí ela perguntou, de onde você é? Eu falei, trabalhando no salão na Granja. Daí ela perguntou qual salão que eu trabalhava. Eu falei que trabalhava na Lio, enfim. Daí ela falou que tinha uma amiga que trabalhava lá. É uma manicure, enfim, que trabalha uma amiga dela, super amiga dela, que trabalha lá. E ela falou, o nome dela é Nilda. É a Nilda. Sim, Nilda, mas não tem nenhuma Nilda lá no salão da Nilda. Não tem nenhuma manicure chamada Nilda. Daí ela falou assim, não, é Tânia. Porque num salão anterior que ela tinha trabalhado, tinha 2 Nildas. Aí colocaram o nome dela como Tânia, para poder diferenciar. E ela ficou como Tânia. Então, assim, conheço a Tânia, uma manicure super, até hoje, uma super manicure que você tem que marcar 1 mês de antecedência com ela para poder fazer unha com ela. Ela sempre foi assim lá na Granja. E assim, conheço tal, que não sei o que. Assim, peraí, que eu vi se tem algum assistente. Você tem algum profissional precisando de assistente
e eu vou ver para você fazer um teste. Aí ela conseguiu, fui, fiz o teste com a Nilza, ela gostou de primeira, daí já comecei na semana seguinte, fui levar depois, ela me aprovou, fui levar todos os documentos, enfim, né? Você entrou como assistente. Entrei como assistente, aí passei para assistente novamente. Mas olha só, gente, o que fica essa lição? Tudo bem, ele acreditou, ele lançou para o universo, ele conversou com as estrelas, mas ele foi lá. Porque não adianta você acreditar, você conversar com Deus e não fazer a sua parte, não se movimentar. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque você se mexeu, porque você foi atrás, porque você foi lá validar aquilo que você realmente queria. Porque se a gente quer realmente, ninguém para a gente. E a gente vai até conseguir. E qual a diferença da pessoa de sucesso para aquela que não tem sucesso? Ela para. Ela acha que não é para ela. Ah, demorou 3 meses para você voltar lá. E aí você podia não voltar, simplesmente, né? Então, esse é o diferencial das pessoas que dão certo daquelas que não dão. Se você ficar parado esperando as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. Você tem que fazer a sua parte. Não adianta só orar, não adianta só falar com as estrelas ou só falar com o universo. Tem que fazer tudo junto, né? E aí você, de novo, vestiu a sandália da humildade e entrou como assistente. Sim. E aí, conta mais. E ali aprendi bastante, porque cada cabeleireiro tinha seus assistentes, né? Mas você rodava. Na verdade, o assistente era do salão, mas, enfim, coisas de salão. Mas você podia rodar com os outros profissionais. Quando a minha profissional era uma profissional que ela não cortava cabelo e ela não escovava. Não é porque ela não queria, é porque ela não sabia. E trabalhava num salão de conceito. Né? Ela fazia só cor. Só cor. E olha só, eu vim já de um salão, tipo, que eu penteava mais, eu penteava, né? E fui depois trabalhar com uma profissional que praticamente que ela só mexia com cor. Então finalizava os cabelos para ela. E aí agregou muito para mim. Muito na equipe. Né? Muito na equipe que juntou, né? E então quando ela estava com o tempo ocioso, ou quando ela não ia trabalhar, eu ia trabalhar com os outros profissionais. Ficava perto dos profissionais para poder ver se precisava de assistente e ia ajudando quem precisava. Se não estava precisando, mas era difícil, algum profissional não está precisando, era difícil. Algum profissional não está precisando, mas se não estivesse precisando, eu ficava perto olhando, sabe? Porque ela era muito grande. Então eu ficava perto olhando, que isso foi agregando cada vez mais para mim profissionalmente, né? Olhando as técnicas de cada profissional, o jeito que trabalhava, e isso foi bem bacana, foi muito... Quanto tempo você ficou de assistente para voltar a ser profissional de novo? Porque lá no Estúdio W, né, que é uma inspiração, é um salão que realmente entrega os profissionais para o mercado prontos, né? Eu tenho várias pessoas aqui, sou muito grata a uma escola realmente, né? Sem contar a história deles, que é maravilhosa e tudo mais, eu acho que a gente tem que se inspirar sempre nos grandes, e o Estúdio W sempre foi uma inspiração para mim. Sim. Então, quando eu até falei da questão de conversar com as estrelas, com o universo, que eu falei que gostaria de ser um profissional do Estúdio W, né? E voltei, né, da Estaca Zero, depois de novo, quando eu fui para lá como assistente. E aí eu vi que tinha, quando você mencionou aquela questão de assistentes que estão há 8, 9, 10 anos, enfim. Tinha assistentes lá no W que tinha 8, 9, 10, 11 anos como assistente. E naquela época, ainda se cogitava, mas não tinha nada concreto de ter outras unidades. Então, na verdade, não tinha espaço para desenvolver dentro. Das unidades que tinha, de ter um outro profissional, porque não tinha espaço. E eu falei, vou sair, porque eu quero, já me sentia pronto, e eu quero, né? Aí foi quando eu voltei para a Granja de novo. Quando eu voltei para a Granja, aí foi quando eu abri meu salão, eu tive um salão com uma amiga minha, um salão pequeno, e só que não durou 1 ano, esse salão, não deu muito certo, enfim. E aí depois, um amigo meu que eu conheci no W, que ele foi assistente do Proença no W, ele abriu um salão na Granja.
Aí eu saí desse salão, eu fechei o meu e fui trabalhar no dele. Aí eu fiquei um ano no dele. Foi um ano no meu. Eu saí do W eu entrei com meus 19, 20, fiquei até os 23, depois eu saí, um ano foi o meu, um ano foi nesse do meu amigo, aí eu falei assim, meu, não dá. Daí eu tava lá, falei assim, não é pra mim também, eu falei assim, não dá, eu tô me sentindo preso aqui, eu quero mais, sabe? Aí eu fiquei pensando, meu, mas putz, eu já passei pelo W, eu vi que, tipo assim, que é difícil pra poder conseguir ser um profissional ali, ganhar uma cadeira, enfim. Aí o que eu imaginei? Eu vou voltar para São Paulo, mas agora eu vou o quê? Em salões que são renomados, conceituados, mas salões menores. O primeiro que veio na minha cabeça foi o Paulo Persil, né? Porque ele tinha 2 unidades de salão. Que ele é o mago, né? Conhecidíssimo, assim como o mestre de penteado das noivas. Então eu pensei, meu, ou eu vou no Persil, ou vou no MG, né? Que naquela época não tinha tantos salões. Era o W, o MG, o Persil, muito referência em noivas, que eram salões mais conceituados. E aí calhou. Deixa eu ver aqui agora, Você desculpa. foi pro Persil ou não foi? Não fui. Aí eu tava determinado de ir para algum desses salões que no W, tipo, não Não tinha iria, não opção. tinha opção. Aí eu abri meu Message. Meu Message naquela época era Message que se usava, né? Isso. E eu tinha mudado o número do celular. E a profissional que eu trabalhava, tinha mandado uma mensagem para mim no Message. Gui, quero que você venha aqui, que não sei o que, preciso tomar um café com você, conversar com você. Aí, mas eu nunca perdi o contato com o pessoal de lá, eu sempre ia, né, lá no W, ver o pessoal, enfim, tem muitos amigos, né? E aí eu fui. E nessa que eu fui, ela conversando comigo, ela falou, menino, eu tava tentando ligar pra você, falar com você, você mudou de telefone. Eu falei, mudei, meu, esqueci de passar um contato novo, enfim. E quando ela mandou essa mensagem no Messenger, quando eu fui olhar, já fazia tempo que ela tinha mandado. Aí foi quando ela falou, então, tá pra inaugurar a unidade do Estúdio W de Alphaville. E eu pensei em você, né, que eu sei que você mora pra lá daquela região, né, Zona Oeste, enfim. E eu pensei muito em você, sinto em você um profissional pronto E te indicou. e me indicou. Foi assim que você voltou a ser profissional. Foi assim que eu voltei a ser profissional, voltei pro W como profissional. Né? E você ficou quantos anos no W? Foi 5 anos e meio como profissional. A gente já ganhou isso. Eu tenho 7 de leste. 7 de leste. Minto, 5 anos e meio não. 5 anos de W e 7 de leste. Tá vendo? E o que você... Qual foi o seu maior desafio em toda essa sua trajetória? Tomar uma decisão ou algum cliente que foi realmente desafiador? O que para você foi o maior desafio na sua profissão? Desafio da minha profissão? Ou um cabelo que a pessoa te pediu e você fala, não vou conseguir fazer? E não, isso já aconteceu bastante comigo em questão de cabelo. Uma vez Que penteado, né, gente? Vamos falar, chega com a revista, eu quero isso aqui. A gente chega com cabelo, pouquinho cabelo curto, eu quero prender, não tem como prender, porque eu tenho pouquinho de cabelo. Eu disse, não, peraí. Pra mim era um desafio. Esse desafio já aconteceu, acontece até hoje. Tipo, se eu quiser um preso, né? Eu não tenho cabelo. Mas eu falava pra gente, não pode ficar tranquila que eu vou conseguir prender o seu cabelo. E eu lembro que teve não foi um desafio, mas foi um ocorrido nessa questão também da cliente, né, do penteado. Que eu fiz um cabelo na cliente, que eu usei uns enchimentos, que ela queria um coque, que ela queria arrasar no casamento, era um casamento, acho que da irmã, não lembro, faz um tempo já. E quando eu terminei de fazer, foi assim, pra mim foi assim, muito gratificante, assim, emocionante. Quando eu terminei de fazer de pentear ela pegou e fez assim na espelho assim, meu Deus, eu tô maravilhosa! Não, é sério, tipo, teve até um profissional que, tipo assim, que tava no lavatório, assistente, olhou assim, ela tava assim, gente, foi assim incrível, ver a reação dela foi incrível.
Foi maravilhoso. Ela assim, eu tô maravilhosa, o que eu tô fazendo no meu cabelo, que não sei o quê. Não, essa reação pra mim foi assim, A melhor. foi a melhor. Que foi um desafio, na verdade, porque ela tinha um cabelo também, na verdade, curto, fino. Eu peguei uns enchimentos, naquela época a Tanomi não tinha tanto hoje como acessórios de tela, não tinha. Eu sei que eu consegui dar toda a estrutura que precisava e consegui entregar para ela um penteado. Ficou super natural, não parecia que ela tinha colocado uma estrutura ali, ficou incrível. E ela se amou, ela saiu assim. Aí eu falei, ela ficava assim, nossa, minhas irmãs vão morrer de inveja, que não sei o quê, olha esse cabelo, olha essa make. Então essa foi eu lembro até hoje, foi assim, muito incrível. Eu senti, nossa, como eu... Sou bom. Como eu pude, sabe, entregar isso pra ela e fazer ela se sentir, sabe, bem. Isso é muito gratificante. Porque você tem momentos que você fez um cabelo, ficou perfeito, mas você acha que não ficou perfeito? Você é extremamente crítico? Como Muito, você é? Muito. Às vezes a cliente sai do salão e... Você fica mal? Fico mal. Olha Teve isso. cliente de penteado que saiu do salão e eu mandei mensagem depois no WhatsApp. Pedindo desculpa, que eu achei que não ficou perfeito, não ficou como eu gostaria que ficasse. Mas isso é porque você é extremamente exigente, né, Gui? Porque você é impecável no seu trabalho, todo mundo elogia, todo mundo gosta, né? Haja visto que realmente você é referência aqui, porque isso é muito importante, gente, na profissão, né? Todos eles começam de forma generalista, né? Começa a fazer maquiagem, começa a fazer tudo. E a tendência é que depois você se torne um especialista, né? Em algum serviço, em alguma coisa que seja referência, que as pessoas te procurem a partir daquele serviço. E o Guilherme é penteado, né? Você hoje, que não tem mais essa coisa do dia da noiva, mas que a noiva ainda procura, o que você gosta mais quando você atende uma noiva? Aquela noiva que senta e fala, faz o que você quiser, tem essa noiva? Mais ou menos. Hoje em dia elas vêm já com uma referência do que ela quer. Ou você gosta que a cliente te traga uma referência, ou você gosta de dar algumas ideias para a cliente? Então, como eu gosto muito, sempre gostei, eu gosto também muito dessa questão da moda em si, né? Vestidos, tanto é quando tem Met Gala, Oscar, então eu faço sempre um post do vestido, o look que está mais bem composto em questão da composição de make, cabelo, o vestido, que eu acho incrível, sabe? O tapete vermelho, os penteados, make, vestido, enfim. É a primeira coisa que eu pergunto para a cliente, como vai ser seu vestido? Para desenvolver o penteado. Que daí eu já dou uma ideia para ela de como seria, qual penteado que vai ficar mais adequado. Qual vai ser o evento, qual horário que vai ser. Vai ser mais tradicional, vai ser mais informal? E aí eu pergunto para ela se eu posso usar minha criatividade para entregar para ela um tipo de cabelo, um tipo de penteado apropriado para aquele momento, para a ocasião, né? Para o horário, ou se é tradicional, se é mais conceitual, se é informal, enfim. Porque, gente, vamos falar, não tem coisa pior, né? Do que a pessoa não estar de acordo com a ocasião. E eu acho que quando você busca um profissional referência para um penteado, para um evento, é fundamental ter essa conversa. Entender como é realmente o evento e a roupa que a pessoa vai usar para que fique harmonioso, né, Gui? Sim. Porque não adianta, às vezes a pessoa quer uma coisa que fica totalmente fora. E é dever, sim, do profissional mostrar para essa cliente. Não adianta a cliente ela ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que ela quer vestir naquele dia. Porque eu lembro até hoje, uma vez eu queria cortar meu cabelo. E a pessoa falou assim, tá, eu falei, quero estilo Vilma, né, assim, porque eu tinha uma festa temática. Aí tá, e amanhã, como é que você quer estar, né? Então é sobre isso, gente. A gente tem que trazer a realidade, a sua identidade para o cabeleireiro, porque o seu cabelo é a sua melhor roupa. Ele veste você, né? Sim. E você tem que estar em harmonia e fazendo isso ser um complemento, né? O cabelo é poder. Haja visto o Sansão. Né? O cabelo é poder e faz toda a diferença. Não adianta você querer usar cabelo curto, por exemplo. Não é todo mundo que segura, gente. Desculpa falar, mas não combina com todo mundo, né? E você sente dificuldade em falar para cliente, olha, isso não fica bom para você? Nenhuma.
Porque eu acho que isso mostra muito do profissionalismo, sabe? Claro, você não vai fazer uma coisa que a cliente não quer, mas você não falar, eu acho também muito sério, sabe? É uma das coisas que a gente tenta muito manter aqui, né? E essa clareza, falar com a cliente de forma bem honesta, né? Digamos assim. Querida, não adianta você querer ser a Gisele Bündchen, entendeu? Não, né? E é sobre isso. Você teve alguma cliente que foi desafio, que ela queria tudo e você queria nada, por exemplo? Já tive. E aí, como ela saiu? Acabou saindo satisfeita. Eu consegui usar o meu Somebody Love para entrar no equilíbrio. Tá vendo, gente? E me fala outra coisa, Gui. O que você faz para se manter atualizado, né? Porque a área da beleza é uma área que tem muitas mudanças, tem muita evolução, vem muita coisa nova, acontece muita coisa. O mundo tecnológico está indo muito rápido e isso traz a gente junto, né? Como é que você busca para estar sempre atualizado? Como eu já me cheguei a mencionar, é buscando, né, o conhecimento. Hoje em dia, como eu disse, está muito fácil. Eu busco fazer workshops, né, com grandes profissionais no ramo, né, que estão dando workshops, tem workshops de cor, né, de corte, de penteado. E está tão assim acessível para nós que hoje em dia você entra no Instagram, tem o Reels ensinando passo a passo, profissionais ensinando como pentear, sabe? Tem cursos online também. Então, se eu não tenho tempo para poder fazer um workshop, sabe? Não consigo me disponibilizar para fazer um workshop, eu tenho um tempo meu ocioso, eu consigo comprar um curso online, eu assisto um pouco, aí depois eu estou ocupado, dou uma parada, eu consigo assistir de novo. Então eu consigo estar sempre me atualizando. E o Instagram também, que é a rede social, ela vai atualizando a gente também, dos profissionais que estão concentrados também, que estão sempre lançando tendências, né? Que a gente replica, né? Como diz o ditado, nada se cria, tudo se copia. E a gente vai replicando aquilo que aqueles que estão Em alguns momentos. Os que estão mais em evidência, né? A gente vai procurando, copiando a questão, porque a gente copia aquele que está dando certo, né? A gente usa a nossa expertise, aquilo que a gente vê, o que imagina, obviamente, mas também junta com aquele que a gente sabe que está dando certo. Se está dando certo, vamos, né, juntar. É isso aí, gente, porque o que acontece? Não adianta você buscar referências e não colocar em prática, né? Você tem que sim colocar em prática, tem que experimentar, tem que ver o que está dando certo para que aquela pessoa está fazendo, que eu ainda não estou fazendo, porque eu posso sim acrescentar na minha carreira. Gui, me fala uma coisa que você gostaria de fazer, desenvolver ainda na sua profissão e você ainda não fez. Dá curso. Aí. E o que falta para o Guilherme dar um curso? Eu tenho dificuldade. Eu não sei se é dificuldade ou se de repente também, tanto é que para mim aqui tá hoje com você, para mim eu gaguejo bastante. Às vezes não sei, eu acho que atropelo um pouco nas palavras, porque eu sou bom fazendo, executando, mas para compartilhar tipo, eu sou desinibido, mas ao mesmo tempo também eu sou um pouco, para algumas questões, algumas ocasiões, eu sou um pouco tímido, né? Então para mim estar aqui com você hoje, tipo, para mim eu frente à câmera, assim, sendo filmado, então já é um pouco difícil. Então, de repente, como eu sou bom executando, fazendo, eu tenho um pouco de dificuldade, é uma coisa, na verdade, que eu preciso estudar isso em mim, né, e buscar conhecimento com profissionais que ajudam nessa questão, para eu conseguir ministrar, na verdade, um curso passando o melhor de mim, né, da minha expertise em penteado ou em cor, né? Gente, então aguarde, em breve vai sair o curso de penteado do Guilherme, tá? Porque assim, aquilo que a gente falou lá no começo, o talento, ele é nato, porém o treino, ele faz você ter o talento. Tem uma frase que diz assim, treine até acharem que você tem talento para aquilo, ou seja, tá aqui já não tá natural? Por quê? Porque foi só começar, tudo é começo, né? Tudo a gente tem que começar. Só que assim, se você não fizer nada, daqui um ano no outro podcast, eu vou falar, e aí, Guilherme, o que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Se você não colocar em ação, nada vai mudar.
Isso é para qualquer pessoa, para qualquer área, né? Então, assim, eu acho que a gente ter consciência do que a gente quer é muito gostoso. Eu gosto do podcast justamente por isso, que sai do raso, né? O que você quer para você? O que você acha que falta na sua profissão? Me falta dar cursos de uma coisa que eu executo muito bem, de uma habilidade que eu tenho que é muito boa, que não são todos que fazem penteado, a gente sabe disso. Ou seja, né, você já tem um diferencial. Agora, você ter essa habilidade para você desenvolver pessoas, desenvolver isso em você, é só começar. É como gravar stories, é como começar. Hoje as pessoas falam, nossa, Paty, para você é fácil falar. Gente, mas um dia eu comecei, sabe? Então, assim, faz 1 ano que eu gravo 2 vezes por mês um monte de conteúdo para postar nas minhas redes sociais, porque eu tenho frequência, eu tenho a recorrência, não é recorrência, Sequência? Consistência, né? Eu tenho essa consistência, porque muita coisa não vai para frente, porque a pessoa não tem consistência. Não adianta começar e parar, né? Então, o dia que você realmente decidir, vou começar, tem que começar e ir até o final. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que começam e terminam o que elas se propõem a fazer, né? Então, assim, eu tenho certeza que você seria incrível para ensinar, porque é uma coisa que você já gosta de fazer, você mesmo falou. Eu sou muito bom em executar. Quem é bom em executar, é bom em ensinar, né? Então, é mais uma habilidade, é um desafio, e nada como ter desafios para a gente evoluir, né? E eu queria que você deixasse aqui um recado para as pessoas que estão começando. O que o Guilherme deixa de mensagem para aquela pessoa que começa? Porque, gente, tá tudo certo. A gente falou do assistente que fica lá para sempre sendo assistente. Tá tudo certo se isso for um desejo seu. Mas, se você quer evoluir, procure saber por que você não tem essa coragem. O que te falta, né? Para você desenvolver. Então fala, Gui, para essas pessoas que não têm tanta coragem aí, o que você indica? É criar coragem e ir atrás daquilo que você quer, né, realmente. Eu fui, como conversamos no decorrer aqui da conversa, eu fui atrás sempre daquilo do que eu quis para mim, né? Então, e hoje em dia a gente tem tudo muito fácil, né? A rede social tá aí, então a gente tá tudo muito fácil. Então é ir atrás daquilo que você realmente quer para você. Tem várias formas aí de ensino, de aprendizado, né? E fazer a diferença na vida das pessoas acho muito importante. Sabe, quando você aprende e quando você ensina, então é por isso que eu tenho essa vontade de também de ministrar. Eu ensinei para quem é meu assistente, que já foram assistentes, que são muito gratos a mim. Então, é assim, quando a gente ensina, quando a gente compartilha nosso conhecimento, a gente é um legado e uma diferença que a gente faz na vida das pessoas, né? Porque, gente, a motivação, ela tem que vir da gente, né? Porque, assim, eu posso motivar você em tudo. Eu posso falar para você que você vai ser incrível ministrando cursos de penteado, eu posso falar um monte de coisas para você. Mas nada adianta se você não tiver a real vontade de fazer isso acontecer, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Veja, olha para a sua história, né? Se eu posso te dar um conselho aqui. Olha para a sua história, que quanta coisa você conquistou. Sua história é linda, né? Olha como você começou, os degraus todos que você subiu, porque é sim uma escalada. E você trabalhou onde você quis, você fez tudo exatamente do jeito que você quis. Falando em trabalhar onde eu quis, quando eu vim para Alphaville, que eu estava no Estúdio W, eu lembro que morava em Cotia ainda, hoje em dia eu já moro aqui. Morava em Cotia e eu pegava um ônibus para vir. E o trajeto do ônibus que eu pegava na hora para ir embora, ele passava aqui na Araguaia, onde tem o Leste. O Leste era num outro prédio, um prédio antigo. E eu passava na frente, dentro do ônibus, eu falei assim, nossa, que salão bonito. Eu assim, nossa, o W é um salão bonito, é um salão de nome, mas não é aquele salão que enche os olhos, não é aquele salão, nossa, que você fala, uou. Era tudo, tipo assim, tudo muito básico, muito clean. E eu gosto daquela coisa que tem uma certa extravagância, assim, sabe? E eu via isso quando eu pensava na Baixada do Leste. E assim, e aconteceu, eu vim pra cá, sabe? E eu acabei vindo trabalhar no Leste. Eu não vim atrás do Leste, o Leste foi até mim.
Também tem essa parte, essa questão que eu esqueci de mencionar no decorrer da nossa conversa. Mas... Porque quando você decidiu mudar de salão, eu lembro que uma vez você falou que se você tivesse que ir para outro salão, o Leste seria a sua escolha, né? E também é sobre isso, gente. É sobre você ter em mente para onde você quer ir, né? E por que você quer estar lá, né? Por que você gostaria de estar no Leste? Então, o que mais chamou a atenção, né? Isso tudo é importante. A gente, são desejos do nosso coração que se a gente realmente quer, a gente vai atrás e acontece. E Gui, conta agora, as pessoas estão assistindo, elas estão loucas para te encontrar. Como é que essa pessoa faz para te encontrar? A gente me segue lá, é Gui_Origi, O-R-I-G-I, que às vezes tem gente que digita errado. Digita errado não, é porque é o som da escrita, né? Mas é Origi, O-R-I-G-I, Gui Origi. A gente vai colocar o Instagram do Gui aqui. Claro, gente, ele está no melhor salão de Alphaville, o Estúdio Leste. Como vocês podem observar, maravilhoso. Mas o Gui, né, é uma das nossas referências aqui em penteado, festas, tudo aquilo que você precisa e uma transformação também, né? O que mais você quer falar para as suas novas clientes? Vou procurar estar mais presente nas minhas redes. É porque, de verdade... A dona tá aqui, né? Ela não vai me deixar mentir. Pode me desmentir se eu estiver mentindo. Então, eu tô autorizada, né? Eu sei que não é bem uma desculpa, mas às vezes a gente não acaba sem ter tempo mesmo. Já teve dias assim, sábados, de eu fazer vários penteados, mas como volta naquela questão de eu ser crítico, de eu ser detalhista no penteado, naquilo que eu faço, então se eu vou fazer uma foto para postar, eu quero que seja uma foto bem feita. E aí... às vezes eu faço umas rápidas, tal, que fica bacana, pra ficar legal, e eu posto. Mas aí se eu não consigo fazer, pra poder pegar um ângulo legal, pra mostrar o trabalho legal, eu não consigo fazer. Mas aí agora a gente tem uma pessoa que tá full time pra gente, trabalhando no marketing, então vai ser mais fácil pra gente conseguir registrar todos os momentos e não deixar faltar nada, nenhuma foto de penteado, de cabelo, de transformação de cor, de corte, e aí vocês vão poder acompanhar todo o meu trabalho, minha expertise, que é sensacional, maravilhoso, né, gente? Vem me conhecer. Aê, obrigada, Gui, adorei. Eu agradeço, foi lindo. Depois a gente vai fazer uma segunda edição, porque aí agora ele tá bem mais desinibido. Então, gente, sigam o Guilherme, sigam o LesteCast, sigam o Estúdio Leste, sigam a Patrícia, tá? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, que agora a gente vai mostrar a história de todos os cabeleireiros daqui do salão e tem muita coisa legal para vocês conhecerem. Obrigada e até o próximo.